Você já deve ter ouvido em algum ou em alguns momentos aquele famoso texto bíblico sobre o amor. Ou porque você leu diretamente na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, ou porque você escutou aquela música do Renato Russo chamado Monte Castelo, que faz uma mistura entre 1 Coríntios capítulo 13 e o soneto 11 do Luiz Vaz de Camões. Mas para nós importa irmos direto na fonte, na palavra de Deus. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 13, e uma recomendação que eu tenho dado é que você tenha a sua Bíblia impressa, e que você traga essa Bíblia para o culto também. Não é pecado usar o smartphone, o tablet, tanto é que eu uso, mas para leitura e estudo bíblico, é muito difícil substituir o manejo das escrituras sagradas. Eu já reparti aqui a informação de que foram feitas algumas pesquisas neurocientíficas que mostraram que depois que as pessoas passaram a usar o GPS para chegar nos lugares, o cérebro encolheu. Literalmente, o cérebro encolheu. Porque ele se expande à medida da necessidade do uso, e ele se encolhe por uma questão de reserva energética, de economia energética, no seu desuso. E na Bíblia, é muito especial a gente poder manusear, folhear as páginas, lembrar que aquele texto, eu não sei qual é o capítulo de Coríntios, mas eu sei que é em Coríntios e fica ali no canto superior direito daquela página, e aquele texto está ali naquela página meio rasgadinha para cá. Você se acha com mais facilidade, mas se você só coloca ali 1 Coríntios 13, você não está desenvolvendo a intimidade com o manejar da palavra de Deus. Vale a pena, eu recomendo a você pensar seriamente nisso, né? É bom ter a Bíblia instalada no celular, porque em qualquer lugar que você está, você tem acesso. Mas para estudar, para se aprofundar, para ter intimidade com a palavra, eu recomendo a Bíblia impressa. Então, 1 Coríntios capítulo 13... Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Estamos diante da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por Tua palavra, que vem do Teu coração ao nosso, no poder do Espírito Santo de Deus, para revelar Teu Filho Jesus. Espírito Santo, continua agindo aqui em nosso meio, abrindo os nossos corações, vencendo resistências, quebrando barreiras, aquecendo o esfriamento dos corações. Oh Deus, e a começar por mim, faz uma revolução de amor em cada um de nós aqui, que essa Tua palavra seja renovadora, restauradora, que a Tua palavra mexa com cada um de nós aqui, que cada um receba o que realmente precisa da Tua parte nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Esse texto que eu acabei de ler, ele é muito usado em celebração de casamento, em cursos de casais, aconselhamento sobre casamento. Você já foi em algum casamento em que esse texto sobre o amor foi lido? Levanta a mão só para eu saber. É muito comum.
né? Mas e se eu disser para você que não é o amor romântico que o apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo de Deus, tem ao escrever sobre isso? Não é que não sirva lá no casamento, porque amor é amor em todos os lugares. Acontece que esse amor do qual o apóstolo Paulo fala aqui, ele tem uma fonte, ele tem um canal, ele tem um local original onde ele é derramado e então espalhado. E o contexto onde este amor é derramado é o contexto da igreja do Senhor Jesus. Como que a gente sabe disso? Como que eu posso afirmar aqui que Paulo não está falando de um amor entre um homem e uma mulher? Para entendermos cada passagem bíblica, nós precisamos ler os versículos e capítulos anteriores e os versículos e capítulos posteriores, porque aquele texto ele está encadeado naquela passagem. Alguns textos têm uma característica, como por exemplo o livro de Provérbios, que são máximas, e ela está ali. Não depende tanto do que veio antes ou depois, ainda que tenha um encadeamento mais geral. Mas tirando livros como Provérbios da Bíblia, o que vem antes e o que vem depois nos ajuda a entender por que aquilo está sendo dito, por que aquilo está registrado e por que aquilo está naquele lugar. Bem, então nós acabamos de ler 1 Coríntios capítulo 13. Então, quando a gente olha para o 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos que Paulo está escrevendo sobre a importância que cada membro do corpo de Cristo tem e estava explicando detalhadamente sobre o exercício dos dons espirituais destes membros. Por que nós chamamos as pessoas que fazem parte da congregação de membros? Essa ideia de membro é literalmente a ideia de uma parte do corpo humano que tem um funcionamento que, funcionando adequadamente, contribui para o funcionamento do todo. E bem, esta ideia de membro nós não podemos perder nunca, porque por mais que cada membro importe, tudo que esse membro vive influencia muito mais do que a ele mesmo, influencia o corpo todo. E o apóstolo Paulo, muito cuidadosamente, vem escrevendo esta carta aos Coríntios, dizendo isso: você é importante, tão importante quanto seu irmão, nem mais e nem menos. Cada corpo, cada membro tem uma função. Eu não sei se você sabe, mas se você tem problema nos dentes, o risco que você tem de cair é maior. Sabia disso? Um dente pequeno pode levar um homem grande como eu ao chão. Eu tinha esse dente aqui para dentro. Minha mãe dizia que era o meu charme. E bem, eu acreditei que era o meu charme, né? Chegava assim, o meu charme. E ali quando eu entrei na vida adulta, que não sei como, veio acompanhada de peso. Os irmãos me conhecem, né? Eu perdi 45 quilos no período da pandemia, retomei alguns, mas ainda não estou perto daquilo lá de novo. Não, tá, estou cuidando. Mas eu torci o pé feio mesmo, 3 vezes. De ficar uma bola, assim, de ficar impossibilitado para o trabalho. E depois desses 3 grandes acidentes, qualquer caminhadinha que eu dava, qualquer pedrinha, eu me desestabilizava. Aí eu coloquei aparelho, não sei se você lembra, anos recentes aqui, eu coloquei um aparelho, né? Era o meu outro charme, eu ficava assim, né? Me sentindo adolescente com aquele aparelho assim, né? Ainda borrachinha azul. Parei de torcer o pé. Que incrível, né? Não estou livre de algo muito irregular no chão que me leve literalmente ao chão, né? Mas é interessante que, em alguns anos atrás, médicos da área esportiva testaram uma hipótese e concluíram que os atletas que tinham problemas nos dentes eram os atletas que mais se machucavam e mais ficavam sem poder jogar.
Então, times como o Corinthians, por exemplo, investiu nos dentes dos seus atletas. Diminuiu abruptamente as lesões em campo, logo os jogadores estavam disponíveis mais tempo para jogar. Um pequeno dente pode jogar a gente para o chão ou pode nos ajudar, porque o nosso corpo todo ele tem um equilíbrio. Você é um membro do corpo de Cristo. Não importa se você é um grande pulmão, um pequeno dente, um pequeno dedo ou um olho, não importa. A questão é que você faz toda a diferença, tanto para o bem, quando funciona bem, quanto para o mal, se funciona mal, ou se não funciona. E muito, muito cuidadosamente, Paulo vem construindo essa ideia de que o membro não pode dizer para o outro que não precisa dele, porque todos somos importantes, todos somos iguais diante do Senhor, e essa importância que temos é a que Ele dá para nós. O valor que temos é o valor que Ele atribui a nós. E aí ele vai falando sobre os dons, as capacidades que ajudam cada membro a entregar funcionamento para o corpo. Ele fala sobre o dom de palavra de sabedoria, de conhecimento, de fé, dom de cura, dons de milagres, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de línguas, de ensino, dons de administração, vários dons. Mas Paulo, ele sabia que a igreja de Corinto tinha vários desafios, problemas e pecados. E bem, sabendo que lá na igreja de Corinto, eles tinham uma grande dificuldade para entender o que é ser um só corpo, mas viviam um individualismo muito grande. Havia uma preocupação de como essa igreja, recebendo poder, iria agir com esse poder. Vamos ver, só até o capítulo 6, numa rápida pesquisa aqui, os problemas que haviam na igreja de Corinto. Inveja e divisão. Gente se achando mais sábia do que os outros. Arrogância, imoralidade, orgulho, litígios. Onde é que é isso aqui? Numa igreja. Porque a igreja é composta de pessoas. Pessoas são invejosas. Pessoas são arrogantes. Pessoas se acham mais importantes do que outras pessoas. Pessoas são orgulhosas. Pessoas têm litígios entre si. A questão é que quando nós nos convertemos e passamos a viver uma vida guiados pelo Espírito Santo, a carne luta para retomar o controle. E, eventualmente, a gente perde. A gente, que eu quero dizer, quando queremos viver uma vida no Espírito. Mas não podemos viver dominados pela carne. Viver uma vida de inveja, viver uma vida de vaidade, viver uma vida de arrogância, viver uma vida brigado com pessoas. Não. Mas esse era o contexto que havia lá no meio da igreja de Corinto. No exercício do ministério da igreja. E aí pensa, Paulo apresenta uma lista de dons maravilhosos e poderosos. E inclusive diz que a gente pode pedir pelos melhores dons. Uau, podemos pedir pelos melhores dons. Então eu queria que você imaginasse agora, Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo, enviando esta carta para a cidade de Corinto. E esta carta chega, é entregue nas mãos dos líderes da igreja em Corinto. Os líderes então reúnem a igreja e todo mundo com muita expectativa. O que será que o apóstolo Paulo escreveu para nós? E daqui a pouco está escrevendo o que temos hoje como capítulo 2, 12, apresentando uma lista de coisas maravilhosas, dons de milagres e poder. Uau! Então imagina esse pessoal invejoso, litigioso, arrogante, competitivo, que se acha melhor do que os outros, ouvindo que tem muito poder para vir. Então essa galera, não é difícil de imaginar alguém lá pensando assim, uau,
dom de realizar milagres, eu quero esse dom. Imagina só, eu estou solteiro faz um tempão. Nenhuma mulher olha para mim, mas imagina se eu começar a realizar milagres. Imagina se eu tiver poder, porque você entendeu como é que está o coração da igreja, né? O coração da igreja é assim, arrogante, soberbo, das pessoas lá em Corinto. Então, quando eles pensam que aqueles dons estão ali, eles estão pensando em potencializar aquilo que já está no coração deles. Pense ainda alguém, uau, eu quero o dom de cura. Eu vou curar a minha família, vou curar meus amigos, vou curar os meus camelos e as minhas cabras, mas não vou curar aqueles infelizes lá que nunca me dão atenção, não estão nem aí para mim, pelo contrário, me prejudicam. Eu vou curar quem merece. Ou alguém ainda pensando, eu quero o dom de administração. Porque essa igreja aqui é uma bagunça. O pessoal não cumpre horário, o pessoal não se comunica bem, o pessoal não sabe explicar tintim por tintim como as coisas funcionam. Eu quero o dom de administração. Porque daí eu vou colocar ordem nisso e é o seguinte, quem serve, serve, quem não serve, não serve. Imagine também alguém pensando em receber o dom de línguas, que sempre demonstrou parecer fazer com que a pessoa que o tem é mais espiritual do que as outras pessoas. Ah, agora, na hora do culto, eles vão prestar atenção em mim. Então é esse o coração que está recebendo uma lista de dons. E bem, você sabe que a intenção conta. Uma faca, ela é do bem ou é do mal? Uma faca grande. Ela não é do bem e nem do mal. Uma faca na mão de um grande chefe de cozinha é uma maravilha, né? Mas uma faca, esta mesma faca na mão de um assassino, é um terrível perigo, concorda? Então a faca por si mesmo, ela pode ser usada de diversas maneiras. A intenção da pessoa que está com a faca nas mãos vai determinar o que vai acontecer com essa faca. Então tenha isso em mente, porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tô dando para vocês aqui uma lista de ferramentas poderosas. E como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E qual é a tendência da igreja de Corinto? Nós já vimos as informações aqui, que Paulo mesmo confronta a igreja. Você acha que eles vão usar estes dons para o bem ou para o mal? O que você acha? Para o mal. Então, se eles já brigavam entre si, imagina eles brigando entre si com poderes espirituais, com dons. Porque o que a gente precisa entender é que dom é presente. E Deus não tira esse presente quando a pessoa não está em comunhão com Ele. Então, às vezes, você vai na igreja e tem pessoas falando em língua lá, você pensa, nossa, é muito maravilhosa a relação que essa pessoa tem com Deus, porque ela está falando em línguas. Porque se ela não fosse uma pessoa super espiritual, ela não estaria falando em línguas, nada a ver. Eu conheço adúlteros que têm o dom de línguas. O dom é um presente, Deus deu esse dom. Assim como, por exemplo, Deus dá o dom de ensino para as pessoas. E se essa pessoa se desvia, se essa pessoa se afasta, ela continua sendo um professor maravilhoso, onde quer que ela esteja, mesmo que seja para ensinar a tirar dinheiro dos outros. Porque o dom foi concedido. Então, o uso do dom não valida o relacionamento espiritual de alguém com o Senhor. A gente precisa ter essa ideia. Então, estamos juntos aqui pensando em Paulo, já tendo nos capítulos anteriores dizendo, arrogantes, vocês se dividem, vocês são facciosos, vocês se dividem em grupos dizendo eu sou desse aqui, eu sou desse aqui, eu sou desse aqui, eu sou desse aqui. Agora imagina que aquele ali tem o dom de cura, esse aqui é o de administração, esse aqui tem o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de operar milagres. O que vai virar? A igreja. Então nesse momento em que Paulo está falando sobre essa maravilha toda, ele para. Mas ele não para de leve, ele para abruptamente no que ele está escrevendo. E aí vai fazer uma transição, porque ele vai levantar os olhos da igreja para algo mais importante. Então veja comigo, ele está falando sobre exercício de dons, sobre cada um e todos no contexto da igreja. Está falando sobre uma vida de poder. E aí, tchum,
ele para e diz, mas olha só, olha para cima. A gente vê isso no último capítulo de 1 Coríntios 12, o capítulo anterior ao que nós lemos sobre o amor. Dá uma olhada ali em 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Não é excelente ter dom de milagre? O que você acha? É, né? Uau! Não é excelente ter o dom de cura, ver alguém sofrendo ali, você vai lá, ora, impõe as mãos e a pessoa é curada? Isso é muito excelente. Não é excelente ter o dom de administração, que permite que haja um ambiente saudável para as coisas acontecerem, tudo organizado? Sim. Mas Paulo diz, olha, tem algo mais excelente. Um caminho mais excelente. Porque se vocês forem viver a vida de igreja pelo caminho do que vocês fazem, vocês vão continuar conflitando entre si, se machucando. Então, o caminho é o amor, né? Porque ele vai falar, e eu lhes passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E continua no capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor. Ele está dizendo, o caminho para vocês trilharem não tem a ver com aquilo que vocês fazem. O caminho para vocês trilharem é o amor. Os dons são combustível para vocês andarem neste caminho. Os dons são parâmetros para vocês andarem neste caminho. São capacidades que vocês têm para ir abençoando os demais nessa estrada. O amor é o caminho mais excelente. Então o que ele faz aqui é mostrar que o exercício dos dons, das habilidades, das atividades que a gente possa fazer, mesmo as consideradas mais nobres, sem amor, não são nada. Depois de listar dons, Paulo instrui a igreja a procurar os melhores dons. O que são melhores dons? Vamos pensar que o nosso caminho é o que nós fazemos. O melhor dom é o que me traz mais poder? É o que me traz mais olhares? É o que me traz mais benefícios? Mas no caminho do amor, quais são os melhores dons? Os que me ajudam a amar mais. E no capítulo 12, Paulo então abordou o tema dessa unidade, mesmo em meio a tanta diversidade na igreja. Nós somos um só corpo com muitos membros e cada membro tem uma função. Mas é um risco tão grande quando o membro desse corpo não funciona bem ou para de funcionar. Vamos pensar no rim. Quando o rim para de funcionar ou quase não funciona, a pessoa é obrigada a fazer o quê? Hemodiálise, né? Mas vamos pensar que o rim ainda está funcionando, porém, por sobrecarga, por maus hábitos, limitações, etc, etc, o rim comece a reter líquido e reter sódio. Então, o rim retendo líquido, retendo sódio. O que acontece com nossos vasos sanguíneos? Acontece uma constrição. Os vasos sanguíneos, eles, vamos falar popularmente, vão se fechando. Bem, o que passa nesses vasos sanguíneos? Sangue. Para continuar passando sangue nesse vaso que está encolhendo, o que o coração precisa fazer? Oi? Mais força. Então o coração vai bombear com mais força e bombeando com mais força, o sangue vai passar ali se esforçando nos vasos que estão contraídos. Isso faz com que o sangue que passe ali passe com mais o quê? Pressão. Isso é a pressão alta. Consequência do rim retendo líquido e sódio, estreitamento dos vasos. Consequência do estreitamento dos vasos, sobrecarga no coração para jogar sangue com mais força. Jogando sangue com mais força, vasos menores, pressão alta. E aí, lá no nosso delicadíssimo cérebro, o sangue chega com aquela pressão.
E aí os nossos mais delicadíssimos vasos no cérebro, com sobrecarga, não aguentam e rompem. E aí nós temos o popular derrame. Ou essa pressão vai levando, vai arrastando o que tem de colesterol nas paredes do vaso. O colesterol está ali para tapar buraco, ele está ali para uma coisa boa. Mas na pressão alta ele vai sendo levado, até que ele chega num ponto e acumula. E aí, o infarto, se ele acumula no coração, acidente vascular encefálico, se for no encéfalo. Por que tu está falando disso, Davi? Porque eu estou dizendo que se um membro não funciona, o corpo todo pode morrer. E Paulo está falando aqui em Coríntios sobre membros e corpo. Está falando sobre poder para cada membro exercer a sua função. E ele sabe que os membros do corpo da igreja local em Corinto estão enfermos. Estão pensando em si mesmos. E não no órgão anterior, no órgão posterior. Não pensando no todo. Por que há tanto sofrimento entre membros da igreja que servem em ministérios? E por que a igreja sofre como um todo? Porque a visão do todo é menos valorizada que a função, que a visão do indivíduo, do micro. Quando o membro diz, se não é do meu jeito eu não quero. Se não for agradável para mim eu não quero. O que isso está acontecendo? Se é um dente, eu vou sair da boca porque eu sou só um dente. E aí quando vê o corpo todo, pum! Porque ele perdeu o equilíbrio. Já pensou no risco que é quando qualquer membro da igreja simplesmente diz, não vou corresponder à função que Deus tem para mim? É isso que acontece. O corpo todo sofre. Nós precisamos valorizar a função do todo em detrimento da função individual. Mas o todo só funciona se o indivíduo funciona. E o indivíduo vai receber se o corpo todo está funcionando, porque de um órgão vai para o outro. É preciso lembrarmos, falar em línguas, profetizar, aprender, ensinar, realizar milagres, ajudar aos pobres ou mesmo entregar o seu corpo para ser queimado pela causa. Sem amor, o que Paulo escreveu? Isso de nada adianta. De nada adianta. Mas olha o que eu fiz, eu me esforcei, eu vim, foram tantas horas. Olha só, eu paguei tanto. Olha, eu me entreguei. Olha o que eu fiz, olha o que eu realizei. Se não tiver amor, o apóstolo Paulo está dizendo, não adianta nada. Esse mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é um vínculo, meu irmão, minha irmã? É um elo, é uma ligação. Então, entre eu e você, o vínculo não pode ser o ministério. Entre eu e você, o vínculo não pode ser a opinião, porque você tem sua, eu tenho minha. O vínculo entre nós não pode ser a autoridade espiritual. O vínculo entre nós não pode ser nada senão o amor. O vínculo não pode nem ser a razão. É o amor. Porque razão, se eu estou e você não está, eu estou certo, você está errado. Como é que fica o nosso relacionamento? Mas se o vínculo é o amor, não importa quem está com a razão, porque a gente ama um ao outro. Se é um ministério, mesmo que você queira de um jeito, eu queira do outro, e o outro queira de outro ainda, a gente consegue permanecer juntos, porque o vínculo é o amor. O único vínculo perfeito é o amor. O exercício de dons e ministérios na igreja sem amor é uma fonte de feridas e mágoas e desapontamentos.
Se você valoriza mais o que você faz, e o jeito que você faz, ou como queria que fosse feito, do que amar, você vai se ferir, está se ferindo, ou já se feriu. E vai ferir, porque pessoas feridas ferem. Nunca vou esquecer uma cena, quando eu morava ainda lá em Porto Alegre, na casa dos meus pais, um cachorrinho foi atropelado, e ele latia com dores, e o dono dele, um menininho, de, sei lá, de uns 7, 8 anos, ele vai até o cachorro, e ele vai pegar o cachorrinho dele no colo. O que o cachorrinho dele faz? Morde ele com força. Porque a dor bloqueia, nesse momento, o reconhecimento do relacionamento que eles têm. Quem é aquele menino? Não importa, está doendo muito. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar na prevenção. Eu não posso me colocar numa situação que eu viva uma dor tão grande que eu morda você. Você me morda. Você morda seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos em Cristo, seus companheiros de ministério, seus líderes, seus liderados. Percebe? Porque se a dor for grande, não importa quem seja, a gente morde. Pessoas feridas ferem. Então eu preciso trabalhar um ponto anterior, um estágio anterior. E esse estágio é estar no caminho do amor. Senão, eu não tenho o escudo que me protege. Esse escudo é o amor. Somente o amor protege você. O fazer, não motivado pelo amor, é um serviço sem escudo para o coração. Quando alguém serve porque gosta de servir e não porque ama, quando serve só se for do seu jeito e não porque ama, quando serve para aparecer e não porque ama, quando serve para demonstrar valor e não amor, está sem o vínculo perfeito e vai se machucar e vai desequilibrar o corpo. É assim na família, é assim na igreja. O capítulo 13 é dedicado, então, a ensinar o que e como é o amor. Então, acompanhe comigo. Paulo está falando sobre poder, que cada um de nós tem para fazer o todo funcionar. Mas se a gente perde a noção de que nós dependemos uns dos outros, isso vai ser um grande problema. Então ele diz, mas olha para algo mais excelente, olha para algo mais importante, é o amor. E aí Paulo vai dar exemplos práticos e concretos de como é o amor e como não é o amor. E aí, depois de ter entrado em cada detalhe, dizendo, olha, se não for amor, não adianta vocês terem esses dons aqui, não adianta de nada, não serve para nada, não torna vocês nada. É como um barulho que pum, e morre e deu. Então, gente, tudo que eu falei até agora, se for sem amor, é só barulho. Beleza? Aí então, o que ele vai fazer? Vai voltar a explicar sobre dons. 1 Coríntios capítulo 14, ou seja, depois de falar sobre o amor, 1 Coríntios 14, 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Me perdoem por ser redundante, mas isso aqui é muito importante para a gente entender. Dons, capacidades, poder, tem que ter amor. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Que zelo é esse? É a dedicação de procurar algo motivado pelo amor. Eu quero esse dom para amar. Eu não quero esse dom para fazer as coisas funcionarem melhor. Porque nós somos voluntários. Existem organizações profissionais que fazem as coisas funcionar de um jeito muito melhor que a gente. Nossos músicos são excelentes. Mas tem músicos profissionais que vivem em cima de instrumentos, microfones, em estúdios, horas e horas e horas e horas e horas e horas. Então, se nós quisermos música profissional, a gente vai pagar por isso. A gente tem voluntário lá no Espaço Crescer Mais, mas se a gente quisesse um time de vendas lá que realmente fizesse a coisa fluir, então a gente teria que contratar vendedor. Nós temos lá voluntários
que são... A Sandra é professora, né? Professora. E está lá no Espaço Crescer Mais. Estou aqui, eu, pastor. Se a igreja quisesse um palestrante, né? Um coach, um cara que está viajando o mundo, etc e tal, eu teria que pagar bem mais para ter essa pessoa aqui. Mas não se trata disso. Se trata de amar. Estou amando a igreja aqui, os músicos estão amando a igreja aqui, a Sandra lá no Crescer Mais está amando a igreja, o Maicon lá na recepção está amando a igreja, a Paula lá na projeção está amando a igreja, o Aiton lá no stream está amando a igreja. Hoje de manhã aqui, toda aquela equipe do Eixo de Novas Gerações, desde crianças até juniores, estavam amando as crianças. Não se trata de brincar com as crianças, ensinar, é amar. O que nós entendemos como necessidade de amor, nós fazemos para entregar o amor. Nós não podemos perder isso de vista. Quero contar uma situação que aconteceu aqui anos atrás, com um membro da igreja muitíssimo amado por nós, mas assim, sem retórica nenhuma, alguém muito, muito, muito amado. Essa pessoa servia no ministério. Mas em algum momento essa pessoa focou nas coisas que deveriam acontecer do jeito que ela achava que deveriam acontecer. E ela foi muito contundente nisso. E à medida que a gente foi procurando falar sobre o que é ser igreja, enfim, isso foi fechando o coração da pessoa. E essa pessoa começou a falar mal de mim, dos líderes da igreja, para os outros membros, em grupos de WhatsApp, no Facebook. Eu chegava em casa domingo de noite assim, e tinha textos e textos, áudios e áudios de coisas assim, muito contundentes, questionando minhas intenções, meu caráter, minhas ações. Isso confundiu tanto a igreja, porque a igreja via a pessoa aqui servindo, e daí a igreja chegava em casa, tinha um textão no Facebook lá, que era assim, terrível, 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 terrível. E aí no meio do processo a gente foi tentando ajudar a pessoa a entender, né? Então, numa das conversas, a gente chamou, mano, olha só, as tuas mãos, elas estão aqui no ministério, mas o teu coração não parece estar. O teu coração parece estar longe. A pergunta que eu te faço é, tu acha que tu consegue trazer o teu coração para onde estão as tuas mãos? Ou seria mais prudente a gente trazer as tuas mãos para onde está o teu coração e a partir daí nós recomeçarmos a caminhada? Porque se tu estiver fazendo algo com uma intenção que não combina com a nossa vida de igreja, isso vai te ferir e vai continuar ferindo as pessoas, porque aquilo trouxe uma grande confusão. E ele entendeu naquele momento que era mais fácil levar as mãos para onde estava o coração, ou seja, não continuar naquela posição de ministério, porque isso estava confundindo a igreja. Mas ainda assim, as coisas foram aumentando. Boa parte, muitas vezes, o Felipe atravessou o nosso corredor ali, o corredor ministerial, e disse, Davi, vamos orar aqui, porque recebi esse e-mail aqui da pessoa, e ele veio com tudo. Na semana passada foi comigo, vamos orar por ele, vamos orar por nós. Atacou a Paula, Jesus amado, a Paula... Foi uma situação muito complicada, muito, 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 muito. Por que você não soube disso? Você só soube se você viu no Facebook ou recebeu os WhatsApps e os prints que eram repassados, né? Porque a gente não está aqui para expor as pessoas. Tanto é que eu estou falando isso com autorização da pessoa. E chegou a um ponto que nós entendemos que não tinha nada que nós fizéssemos. Especialmente eu e o Felipe, estávamos ali acompanhando. Nada, a gente não conseguia. Não conseguia ajudar a pessoa a entender que nós estamos aqui para nos amarmos uns aos outros. Não conseguíamos ajudar a pessoa a se sentir amada. O líder direto dessa pessoa era o Gui Kannenberg. Então, nós chamamos essa pessoa um dia para conversar. Eu, Felipe e Gui, dissemos para ele, mano, a gente fracassou em conseguir te fazer sentir amado, porque nós somos falhos. Nós não conseguimos.
Nem com palavras, nem com textos, de jeito nenhum a gente está conseguindo demonstrar que tu és amado, que tu és importante. Então, nos resta fazer uma coisa sem palavras, para tentar, de alguma maneira, te ajudar a entender que tu é importante, que nós te amamos. E aí nós pedimos para ele tirar o sapato e as meias, e nós já tínhamos separado uma bacia com água, sabonete, toalha, e dissemos, deixa a gente lavar os teus pés. Então, eu, o Felipe e o Gui, fizemos cada um uma etapa, né? Um colocou o pé dele na bacia, o outro lavou o pé dele, o outro enxugou o pé dele e disse, mano, é o que a gente quer fazer para ti. A gente não cobrou por que ele fez aquilo, por que ele falou, por que ele disse, por que ele mentiu, por que ele distorceu, não. A gente lavou os pés dele e disse, é isso que importa. Para nós é isso que importa, mano. Naquele momento, aquilo não foi suficiente para ele permanecer na igreja, ele saiu da igreja. Passou algum tempo, ele voltou. E hoje ele está servindo nos ministérios da igreja, repartindo amor junto com a gente. E a gente não fez ele pedir 500 perdões pelo que ele tinha feito conosco, porque ele mesmo já tinha sido tocado pelo Espírito Santo e por toda a demonstração de amor que a gente trouxe lá atrás sobre a vida dele. Hoje de manhã ele estava presente no culto, né? E eu, mano, como é que foi? Porque durante a semana eu pedi permissão dele para falar, por mais que eu não esteja falando o nome dele, né? Às vezes as pessoas podem ficar tentando associar, sei lá, etc e tal. E ele disse assim, bah, eu não tinha entendido a dimensão do que eu tinha causado. E eu disse para ele hoje, mano, eu passaria por tudo aquilo de novo, só para poder entregar de presente para a igreja esse exemplo. Só que daí ele escreveu, procura outro. Não é uma brincadeira, porque ele é bem engraçado, assim, bem cômico. Então, meus irmãos, se um dia a gente chegar perto de você com uma bacia, você já sabe a mensagem. Porque é isso que importa. Meus irmãos, quando um membro da igreja não entende que tudo tem a ver com amor, as coisas são tão complicadas. Aconteceu de alguém me chamar para conversar e dizer, estamos saindo da igreja. Nós nos sentimos muito amados aqui, mas as coisas são feitas de um jeito que a gente não concorda, então nós estamos saindo. E eu digo para você que meu coração buga nessa hora, porque a gente está aqui para amar. E se a gente está aqui para amar, como que alguém está indo embora porque a gente ama, mas não faz do jeito? Olha, deixa eu dizer para você, eu não sei se você concorda com a cor dessa parede, mas vai ser impossível que todos nós concordemos com a mesma cor. Há cerca de 13 anos eu cometi um erro estratégico. Nós ganhamos uma oferta e fomos comprar essas cadeiras aqui. E eu fiz uma enquete sobre a cor de cadeira. Deu ruim. Deu ruim. Começou a gerar atrito. E aí eu exerci algo que eu tinha combinado com a igreja antes de assumir o pastorado. Então tá, as microdecisões são comigo. Eu pastorei a igreja na área administrativa, financeira e espiritual. Porque quando eu fui entregar para a igreja um simples cor de cadeira, agitou. É impossível que todo mundo concorde com a mesma cor de cadeira. É impossível que todo mundo concorde com as mesmas paredes. É impossível que todo mundo concorde com os mesmos horários. É impossível que todo mundo concorde com os mesmos exemplos. É impossível que todo mundo concorde com o mesmo material. É impossível que todo mundo concorde com qualquer coisa. Mas o único vínculo perfeito não é a cadeira, não é a parede, não é o horário, não é o tempo, não é o jeito. É o quê? É o amor. Quando nós não entendemos isso, nós nos prejudicamos, nos ferimos e fazemos mal para o corpo. E hoje eu estou sendo bem específico com exemplos para tornar bem vívido isso. Porque nós só vamos sobreviver como comunidade se nós lembrarmos que tudo tem a ver com amor e é o amor que basta. E que por todas as outras coisas nós podemos abrir mão, menos do amor. Quando a gente pensa apenas na gente mesmo, a gente prejudica o corpo inteiro. Eu vou dar um outro exemplo. Certa vez, alguém saiu da igreja também, e não pense que a igreja houve demandada, etc e tal, porque de cada 10 pessoas, a gente fez um levantamento, 7 a 8 voltam para a comunhão, das pessoas que permanecem na cidade. Imagina, esse mano
disse que eu era o próprio Adolf Hitler. E voltou, porque a gente ama. Porque a gente não foi tintim por tintim a cariação e tal, e o que é e quem que é a autoridade aqui. Então, se essa pessoa voltou, meu Deus, todo mundo pode voltar. E de fato, as pessoas que são da cidade voltam para a comunhão. Porque depois de ser amado, é isso que acontece. E por que a gente se fere no relacionamento? Porque pessoas que se amam chegam perto. E quando a gente chega perto dos nossos defeitos também. E a gente se machuca, mas a gente se recompõe através do perdão. Através da intenção de permanecer junto e de não prejudicar o todo. Mas ali naquela época da política aconteceu bastante pressão e tudo mais. E depois da pandemia, a igreja passou a ter desafios financeiros que não teve na pandemia. Então a gente nunca deixou de pagar conta nenhuma. Todas as contas da igreja são pagas rigorosamente. Mas, depois da pandemia, ali nos períodos das eleições também, houve uma diminuição grande nas contribuições da igreja. E nós passamos a ter, da metade do ano passado para cá, desafios financeiros de precisar pagar contas com o limite do banco. Depois aquilo vai recompondo, vira o mês, pagamos as contas, vamos para o limite do banco, recompomos. Ok. E eu sou transparente, a igreja é transparente, várias vezes eu falei sobre isso. E alguém que tem muitas condições financeiras, que era membro da igreja, saiu da igreja dizendo que não se sentia confortável em estar numa igreja que devia. Eu disse, mano, a igreja não deve. Temos esse desafio financeiro muito pontual acontecido por isso. E daí a pessoa ainda disse que, olha, se é na empresa que tem um gestor que deixa a empresa entrar no vermelho, ele perde o emprego lá, e o pastor? Eu nem falei para ele que quando eu assumi essa igreja, ela não era autossustentável. 2 igrejas de São Paulo tinham que enviar recurso para a gente pagar aluguel, para pagar salários. E no primeiro mês que eu cheguei, a gente agradeceu essas parcerias e fomos caminhar pela fé como comunidade de discípulos de Jesus. Mas se eu dissesse isso para ele, eu estava provando que eu sou melhor do que ele pensa que eu sou. E não se trata disso. Eu precisava pelo menos esclarecer os fatos. E os fatos a igreja não deve. Mas ele saiu. Levou com ele o dízimo dele. Ele ajudou ou prejudicou o corpo? Ele tornou melhor ou pior o cenário que ele condenava? O que você acha? Vou sair porque a igreja não está pagando as contas. Então eu vou para uma igreja que paga as suas contas e que está tudo bem financeiramente lá e meu dízimo não vai fazer diferença nenhuma lá. Coerente ou incoerente? Não estou falando ele. Não vamos julgar a pessoa, mas a decisão, a forma de pensar a respeito disso. Eu já ouvi de pessoas dizendo o seguinte, olha, tem pouca gente para servir, então eu acho que está muito errado e eu também não vou servir. Melhorou ou piorou a situação do todo? Piorou? Quando a gente perde a visão do todo, quando a gente foca na gente, no que a gente quer, no que a gente acha, meus irmãos, a gente não está agindo no amor e fora do amor não temos o escudo do amor. Não tendo o escudo do amor, a gente vai se ferir. E pessoas feridas, ferem. Por isso que Paulo está falando sobre dom, sobre ministério, dizendo, ei, o mais importante é o amor. Isso é o que dá sentido ao que vocês fazem, à comunidade que vocês são. Entendam isso. E depois de entender isso, pega a pá, pega a enxada, pega a picareta, pega os tijolos, vira a argamassa, vai trabalhar. Mas você vai entender por que você faz o que você faz. E tem que ter a ver com amor. E como conhecer o amor? 1 João 3,16. Nisto, conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso aqui é importante para você? Tá, então eu quero conhecer o amor. Olha para Jesus. Olha para o que Jesus Cristo fez. Cristo deu a sua vida por nós. É assim que a gente conhece o amor. O amor é entrega. O amor é doação. O amor é pensar nos outros. Não deixando de pensar
em quem é. Jesus nunca esqueceu quem ele era, mas ele sabia do potencial dele de se entregar. E esse mesmo potencial ele deu para nós. Por isso o apóstolo João diz: também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Para nós. Thalita, eu não sei se eu faço teste agora, né? Contigo aqui em público agora, né? É porque a gente sempre fala nas conversas que nós tivemos, e eu tive uma conversa com a Thalita essa semana. Então vem aqui responder 5 perguntas. Não, tô brincando. Mas vamos ver se você lembra. Para nós, aqui na comunhão, ministério é expressão de amor. Obrigado, Sônia. Ministério para nós, aqui nessa igreja, é expressão de amor. Se o que você está fazendo não expressa o amor, não é ministério, é tarefa. E se você vai fazer tarefa aqui, você vai se dar muito mal. Porque nós somos uma igreja. O foco da igreja, o forte da igreja, o know-how da igreja não é fazer tarefa. É amar. Amar. As tarefas que nós fazemos, elas são empoderadas pelo Espírito Santo e se tornam grandiosas. Desde que feitas com sinceridade, colocadas nas mãos do Senhor. Eu quero me dirigir a você, que nessa noite está aqui e que já procurou o amor em todos os lugares. E já cansou, ou está cansando dessa busca. Talvez até está se dando uma última chance, vindo numa igreja, vindo nessa igreja. Mas olha só, o amor não é o que Jesus fez na cruz. O amor é Jesus fazendo na cruz. É a própria pessoa de Jesus derramada. O amor não é algo que Jesus entregou para nós. O amor é Jesus se dando para nós. Nós temos tanto amor quanto temos Jesus. E não temos amor quanto não temos Jesus. Não dá para separar o amor, esse que o apóstolo Paulo está falando, da pessoa de Jesus Cristo. Se você procura o amor, sua busca pode ter chegado ao fim essa noite, se você crer que Jesus é o amor. E que aquilo que ele fez lá na cruz não é um ato da história, não é um ato da religião, não é coisa da igreja. É algo divino que atinge você, que alcança você, que é proposto a você, como a cada um de nós aqui nesta noite. Então abra o seu coração e diga para esse Jesus: eu recebo do teu amor, Jesus. Eu recebo da tua vida em mim. Me preenche com esse amor. Me cura com esse amor, me renova, me restaura e me leva a transbordar desse amor, porque eu não tolero mais as pessoas, eu não consigo me dar bem com ninguém, ninguém me compreende, está difícil, mas eu sei que se vier do teu amor em mim, isso vai ser tão restaurador na minha vida, isso vai ser tão impactante ao meu redor, que tudo vai mudar. Creia no poder do amor, creia no poder de Jesus, creia em Jesus. E se você já creu nesse Senhor Jesus, já foi impactado pelo amor desse Jesus, e hoje você tem servido em qualquer um dos ministérios no corpo de Cristo, avalie agora quem é o centro, quem é o referencial daquilo que você faz. É você, o seu jeito, o seu orgulho, o seu brio, a sua opinião, ou o amor, o todo, o corpo de Cristo, a igreja? Precisa ser algo que venha do relacionamento com Jesus. Servir num ministério, eu falei para a Thalita essa semana, servir no ministério sem esse relacionamento com Jesus é te trazer para o ponto de batalha sem proteção nenhuma. Porque quando nós servimos, nós estamos em batalha, nós vivemos numa guerra espiritual. E nós fomos chamados à linha de frente, eu e você como discípulos de Jesus, para vencer o mal, para resgatar as pessoas do mal, levando Jesus para Jesus através do Evangelho. E lá na frente de batalha nós levamos tiro do inimigo, mas eventualmente nós levamos fogo amigo também. Uma granada que explode
nas nossas próprias trincheiras, vindo das nossas próprias tropas, mas nós temos um médico presente 24 horas na trincheira em que nós estamos. Poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é restaurador. Por isso que nós podemos tomar veneno, pisar em escorpiões, ser picado por cobras, aquele finalzinho de Marcos lá. Estes sinais seguirão aos que creem. Aquilo não é para ser feito num espetáculo. Em espetáculo as pessoas são mordidas pela cobra e mordem, tomam veneno e morrem, tomam veneno e morrem, porque é espetáculo. Mas nós somos imunes quando nós decidimos amar. Ah, mas não tem pessoas que morrem por causa do evangelho? Sim, a imunidade delas nesse caso foi total, ninguém pode atingir mais. Estão na glória já desfrutando de coisas eternas. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a, enquanto pensa, reflete, porque nós vamos falar sobre a essência de Deus, que é o amor, que é Jesus. O Ever vai cantar essa música no canal 19. E na sua frente aí tem um cartão comprido. E talvez por curiosidade você pode pegar esse cartão. E nesse cartão, se hoje pela primeira vez você entende que o amor é Jesus Cristo morrendo na cruz por você. E estando na cruz, ele esteve no seu lugar. Por que Jesus foi para a cruz? A cruz era para mim, a cruz era para você, por causa dos nossos pecados, da nossa iniquidade que nos afastam de Deus. Isso gerou uma dívida impagável da nossa parte com Deus. Jesus na cruz é o Senhor pagando a nossa dívida, dando a sua vida em nosso favor. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. A dívida que o pecado gera é a morte. Toda a humanidade morreria na cruz e a morte venceria cada ser humano morto lá. Mas então aquele que não tem pecado veio ao mundo, Jesus, o Filho de Deus, vai lá e morre. Dívida paga. E ressuscita. Trazendo vida, trazendo amor. Se nessa noite isso faz sentido de um jeito diferente para você, como nunca fez, marque nesse cartão, convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Se não é essa a decisão que você está tomando hoje, não se considera pronto para ela, mas você gostaria de ouvir mais a esse respeito, entender mais quem é Jesus, o que é o amor, que negócio é este Bíblia, nós temos várias opções de estudo bíblico gratuito aqui na comunidade. O pastor Felipe tem um grupo de estudo bíblico, ele coordena uma equipe que tem amado pessoas repartindo da Bíblia. Diversos dias, opções de horários, marca aí, gostaria de um atendimento pastoral. Gostaria de entender melhor a Bíblia. E se já está difícil para você a sua vida por qualquer motivo, as coisas estão complicadas, você não está conseguindo amar ou ser amado, ou tenha qualquer dificuldade que está sendo difícil de lidar com ela nesse momento, marca nesse cartão, gostaria de um atendimento pastoral. O pastor Josiel coordena a área de cuidado pastoral aqui na comunhão. Temos pastores para cuidar de você, para andar com você. Marca, gostaria de um atendimento pastoral. Mas tem um campo especial lá embaixo para você escrever livremente um pedido de oração por você, por alguma pessoa, por alguma situação, ok? E dependendo da decisão que você marcar ali, cabendo uma resposta da nossa parte, e se você colocar seus dados legíveis ali, seu nome, seu WhatsApp, seu telefone, a gente vai entrar em contato com você durante essa semana. Você responde se quiser e quando quiser. Use esse tempo para isso. Pega esse cartão, considera preencher. Passar e toda profecia, os dons e as línguas e tudo mais que existe em mim. Porém, com aquele que for, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e
espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuro, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, ou desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valer. Se Obrigado, Ever. Antes de ir embora, deixe seu cartão preenchido ali no balcão do Espaço Crescer Mais da livraria. É só deixar ali em cima do balcão mesmo, ok? Pai, obrigado pelo teu amor que chegou nesse mundo através de teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por teres trazido o amor do Pai. Obrigado porque a tua demonstração de amor naquela cruz é significativa porque nos trouxe vida e porque nos ensina a amar. Mas eu confesso que é difícil fazer a segunda parte do texto bíblico que nós lemos, que desse mesmo jeito a gente tem que amar os nossos irmãos. Mas se tu diz que isso deve acontecer é porque isso é possível no poder do Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço que essa palavra que chegou até nós seja viva e eficaz em nós. E que tu nos leve a amarmos Jesus, recebendo o amor de Jesus e compartilhando o amor de Jesus. Cura aqueles que se feriram te servindo, por motivos quaisquer, mesmo que fossem bons motivos, mas que não eram o mais excelente de todos, o caminho do amor. Então cura, restaura, acolhe, ampara em teus braços, renova, revigora, traz novamente o sonho, a visão de amar servindo. E protege todos aqueles que estão fazendo isso, que estão servindo pessoas em nome de Jesus. E nos leva como igreja sempre a nos movermos no amor e nunca nos movermos do amor, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor está salvando nesta noite. Obrigado pelas pessoas que o Senhor está edificando nesta noite. Tudo vem do Senhor e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bênçãos, meus irmãos. A gente sempre gosta de encerrar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pela palavra que nós lemos das Escrituras Sagradas, que são vivas para nós. E eu também sempre peço, não precisa ir embora correndo, principalmente se você tiver algum dentinho torto, né? Não vá correndo. Invista aqui um tempo, durante essa semana, convidar alguém para comer uma pipoca com você,
tomar um chimarrão, cada um o seu. Eu, pelo exemplo, eu não reparto mais chimarrão. O chimarrão é meu, mais um para cada um ali, né? Tem gente que reparte. Mas é muito bom caminhar com alguém na fé, inspirar pessoas. E cuidado no parâmetro das conversas. Pense onde é que a conversa que você está tendo vai levar a pessoa a se aproximar de Jesus, da igreja, da liderança uns dos outros, ou se afastar de Jesus, da igreja, da liderança uns dos outros. Esse é um critério bem legal, um parâmetro bem legal para a gente saber se nossos relacionamentos estão sendo saudáveis ou doentios. Mas não sai daqui sem cumprimentar alguém, sem se apresentar, sem conhecer. Mas ninguém veio me procurar. Olha só. Você é importante, mas nem sempre a gente consegue demonstrar isso de todas as maneiras, porque existem limitações da nossa parte, de todos nós. Mas você é importante, mas você recebeu capacidade do Espírito Santo para se dirigir a pessoas, para dizer: oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, como é que é teu nome? E deixa fluir, deixa acontecer, tomando um cafezinho, fazendo um lanche lá no Espaço Crescer Mais, no Café em Comum, também dando uma olhada em material de qualidade que chegou ali na livraria para a edificação da sua vida, tá bom? Vamos nos colocar em pé, então. Que a sua semana seja abençoada e abençoadora no caminho mais excelente de todos e no vínculo mais perfeito de todos. Amor. Amor de Jesus. Tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora. Nome louvarás, és refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Fortaleza, esperança, dono do meu coração. Do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver.
paz.